queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Deus de toda provisão. E hoje chegamos à lição de número 7. E a lição de número 7 ela está realmente imperdível porque ela tem como título José, fé em meio às injustiças. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao verso de número 11, tá? Então, o livro do Gênesis, capítulo de número 37, do verso 1 ao verso de número 11, onde estaremos abordando o tema José, fé em meio às injustiças. E antes de darmos sequência à nossa lição, eu queria mostrar para vocês a bênção, que eu recebi. Isso aqui é o livreto que eu tanto vinha falando que eu tinha escrito acerca da vida de Abraão. Tá? Eu acabei de chegar de São Paulo, eu fui buscá-lo, ficou realmente assim muito bonito, tá? É um livreto onde eu escrevi sobre a vida de Abraão. O nome desse livreto é Erros e Acertos do Amigo de Deus, reflexões sobre a jornada de Abraão. Eu faço uma pequena reflexão do capítulo 12 até o capítulo 16 do livro de Gênesis, tá? Onde eu abordo algumas questões sobre a vida de Abraão. Então ficou pronto, tá? Ficou realmente assim muito bonito, tá? O livreto, tá? Foi o meu amigo, o pastor Vitor, ele fez aqui o prefácio do livro, tá? Quero agradecer também ao pastor Everson, tá? Da Assembleia de Deus lá na capital, em São Paulo, que bondosamente ele cedeu a sua gráfica para que pudéssemos estar fazendo a impressão do livro lá na gráfica dele, tá? A gráfica 7 no estado de São Paulo. Então quem quiser adquirir esta obra aqui, tá? Eu vou deixar o meu zap aqui. Você entra em contato comigo, tá? Para que vocês possam estar adquirindo essa obra. Essa obra vai custar apenas R$15, tá? Não vai ter custo de frete, você manda o zap para mim, tá? Nós vamos conversar, eu vou enviar para vocês sem custo nenhum. Você vai me pagar apenas R$15 e eu estarei enviando esse curso para você. Esse livro em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil você vai poder adquirir a primeira obra escrita pelo evangelista Fábio Segantin. Amém, querido? Então eu vou deixar o meu zap aqui, se você se interessar, entre em contato comigo pelo zap, tá? Pelo zap que eu lhe envio essa obra por apenas R$15, tá? É uma obra simples, mas com uma grande objetividade. Eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento e o teu ministério. Amém? Que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês. Hoje então nós vamos falar sobre José, fé em meio às injustiças, tá? No final de 2015, tá? A última aula de 2015, falamos sobre a vida de José. Naquela ocasião, nós abordamos o sonho de José. Naquela ocasião, nós abordamos as promessas que o Eterno fez na vida de José. E foi uma aula assim extraordinária, foi uma aula abençoada, onde eu recebi vários e-mails, vários zap, agradecendo pela videoaula. Hoje, a tônica de José vai estar sobre as injustiças. Mas se você quiser saber mais sobre a vida de José, acesse aquele vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Aqui no YouTube eu vou deixar na descrição o link da última aula que nós fizemos sobre a vida de José. Faça aquela aula, revisa aquela aula, assista ela, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para esta aula também. Hoje nós vamos abordar as injustiças que José
teve. Estudar sobre a vida de Iosef, né? José em hebraico é Iosef. Daqui a um pouco eu vou explicar o que significa Iosef. Estudar a vida de José é ter a certeza de que Deus está no controle da situação. Começa com essa informação de cara para os seus alunos. Pergunta para eles qual a importância de estudar a vida de José. E um dos motivos de estudar a vida de José é ter a certeza que Deus está no controle da situação. Um outro motivo de nós estudarmos a vida de José é ter a certeza que mesmo em meio às injustiças, nós triunfaremos em meio às injustiças. Ou seja, José foi um homem onde a injustiça parece que imperou na vida dele. A injustiça parece que permeava, parece que seguia aquele homem. A injustiça fazia parte do roteiro da vida de José. Mas a injustiça não foi pedra de tropeço. As injustiças não fez com que José desistisse. As injustiças nada mais foi do que o enredo, foi parte do enredo da vida de José. A injustiça nada mais foi do que algo que auxiliou ele chegar aonde ele chegou. Deus pegou as injustiças e fez um caminho para que José andasse dentro dela. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje aqui José vivendo dentro das injustiças. E quando nós estudamos José, parece que eu vejo a minha, a tua, a nossa história. Porque quantos de nós não fomos injustiçados em algum momento da vida? Quantos de nós também não fomos injustos com algumas pessoas também? Então estudar a história de José é estudar a história da igreja, é estudar a nossa própria história. Às vezes injustiçados, às vezes sendo injustos com outras pessoas. Então estudar a história de José é estudar um pouquinho a história da própria humanidade. Uma hora injustiçada, outra hora cometendo injustiça. O ponto primeiro, o tópico primeiro diz assim: 2 sonhos e muitas crises. A família de José. Quem era o pai de José? O pai de José era o Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então observa a tônica: Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó gera 12 filhos. Então José, ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac e era bisneto de quem? De Abraão. Olha que algo interessante. Então José fazia parte de uma promessa. José fazia parte da família que tinha sido escolhida para dar originalidade, início a Israel. Até então Israel não existia. Mas perceba que José estava no plano. A promessa que Deus fez para Abraão dar-se a início a quem? A Isaac. Isaac nasce 2 filhos, um deles por nome de Jacó, iria gerar 12 filhos, e esses 12 filhos iria gerar, ia dar início à nação de Israel. Então por isso que é muito interessante estudar a vida de José, porque José, depois de José, começa o início da história de Israel. Então José, ele era o bisneto de Abraão, ele era neto de Isaac, tá? E era filho de Jacó. José, parece no texto que ele era o filho queridinho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, tá? O penúltimo do sexo masculino que nasce foi José. Tá? O último filho de Jacó chama-se Benjamim, e parece-nos dar-nos a entender no texto, né, que Jacó tinha uma preferência por
José. Ele gostava, ele amava, ele preferia muito mais José do que os outros filhos. Existem alguns motivos por isso. Um dos motivos é pela mãe dele. A mãe de José chamava-se Raquel. Raquel foi a primeira mulher que ele amou. Mas ele foi enganado pelo seu tio Labão. Ele trabalha 7 anos por Raquel, tá? Mas ele recebe quem por herança? Ele recebe Lia. E ele diz, não, eu não quero ela, eu quero Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos e aí ele tem Raquel. Tá? É tão interessante que a Raquel foi a primeira mulher que ele amava. Os outros filhos, ele teve filhos com 4 mulheres. 2 eram concubinas e 2 realmente era sua esposa. Mas era tão interessante que a que ele amava realmente não era outra esposa, a Lia, e nem as suas outras concubinas, mas era quem? Raquel. Então perceba que a mulher que ele mais amava nesta vida era a mulher que não dava filhos. E ela só foi dar filho para ele depois de ter nascido 10 outros filhos com 3 mulheres diferentes. E aí quando nasce Iosef, Jacó, realmente foi aquilo que ele mais amava na vida. Por quê? Porque tudo nos indica, por ele ter amado Raquel de uma forma mais especial, ele começou a ter preferência então por Iosef, por José. Então tudo nos leva a crer que isso foi um dos motivos, tá? Esse foi um dos motivos porque ele amava José de uma forma assim mais acentuada. Então a verdade é que ele lhe deu uma túnica, tá? Uma túnica de várias cores, tá? Essa túnica tudo nos leva a crer que era túnicas de manga longa, tá? Ela era variadas nas suas cores, ela tocava até o chão e era uma roupa da riqueza, era uma roupa da realeza. Tá? Ou seja, então José usava uma roupa da realeza e da riqueza no cotidiano. Então perceba a trama que está sendo desenvolvida nessa história. Um menino que o pai ama. E o pai tinha todo cuidado por este menino. O pai manda confeccionar uma roupa da realeza, que indicava riqueza para o menino viver dentro do cotidiano. Ou seja, uma roupa de gala para um momento especial estava sendo usado no cotidiano. Então isso passou a causar um pouco de inveja entre os seus familiares, entre os seus próprios irmãos. Então, dentro desse contexto, nasceu o menino José. Dentro desse contexto estava vivendo o menino José. A inveja dos irmãos de José. Alguns motivos nos levam a nós pensarmos por que os irmãos tiveram inveja de José. Tiveram inveja de José do nada? Não. O autor nos fala de 2 razões. Ele diz o seguinte, existem 2 razões principais. A primeira razão era porque José era um menino fofoqueiro. Vocês sabiam disso, que José era fofoqueiro? Ele era fofoqueiro. Ele trazia coisas que os seus irmãos faziam de errado para o seu pai. Então essa fama que ele tinha de fofoqueiro fazia com que os irmãos pegassem birra dele, tá? E uma outra razão, porque ele era um sonhador, tá? Ele teve 2 sonhos, né? Ele teve 2 sonhos. Esses 2 sonhos fez com que os seus irmãos sentissem inveja da vida dele. Uma coisa que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: eu sei que o texto sagrado vai me informar que José era fofoqueiro, ele era mexeriqueiro, ele levava a notícia dos seus irmãos para o seu pai. Mas perceba que José, ainda muito menino, tá? Adolescente faz coisas de adolescente, menino faz coisa de menino. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o senso que esse menino tinha do certo e do errado. Perceba que o senso que ele tinha já era um senso diferenciado. E isso muitas pessoas não pregam, isso muitas pessoas não percebem.
Um menino de apenas 14 anos de idade, 13, 15 anos de idade, já tinha um senso crítico. Ele sabia o que era pecado. Ele sabia coisas que agradavam a Deus ou não. Ele sabia do senso de justiça. Eu sei que ele ficava difamando, ele ficava levando informações para o seu pai. Ele falava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Mas perceba que ele já tinha esse senso. Tá? Ele já tinha essa percepção. Eu encaro José como aquele novo convertido, tudo para ele é pecado. Ou seja, ele não está errado de olhar e de ter a percepção, o discernimento de que o o outro está fazendo é errado. Tá? Mas perceba que, mas ele é menino, ele é novo, ele não tem ainda a papa na língua, ele não tem o que o domínio próprio. Tudo para ele é no ferro e no fogo. E por isso que ele ficava levando para o seu pai. Mas o que eu quero que vocês percebam é o senso crítico que José tinha. Tá? O senso crítico que ele tinha. E um outro motivo que o nosso autor salienta, o motivo da inveja, é o sonho de José. É muito interessante nesse ponto que quando José relatou o sonho para os seus irmãos, para o seu pai, na presença dos irmãos, o pai de José, Jacó, ele delimita, parece que ele não dá tanta importância para o menino. Mas Moisés tem um capricho de relatar que no oculto, no seu coração, ele guardava essas coisas. Ele percebeu que aquele sonho não era fruto da imaginação de José. Não era um descanso para a mente. Mas aquele sonho, na verdade, era uma revelação que o Eterno tinha dado para ele. Porque Jacó conhecia quem era José. Na intimidade, Jacó sabia quem José era. A integridade de José. E aquele sonho veio corroborar para a atitude de José, para a sinceridade de José, para o dia a dia de José. O ponto de número 3 diz assim, os sonhos de José. Certa noite, Deus deu a José um sonho. E o moço precipitadamente contou seus sonhos aos seus irmãos. Nem sempre podemos compartilhar os nossos sonhos. Mas que coisa triste, né? Nós não podemos compartilhar os sonhos nossos com outras pessoas. Eu fico muito triste com isso. Mas às vezes, sabe o que eu quero que vocês levem para a classe, se vocês puderem também? Perceba o seguinte, quantos de nós, eu, você, não matamos sonhos de outras pessoas também? Tipo aquela pessoa muito simples, que vem contar alguma coisa para nós, e nós não estamos na mesma visão dela. Nós matamos o sonho dela? Não, que isso, rapaz? Que isso? Me para com isso. Isso é besteira. Isso é besteira. Para de alimentar isso. Isso não vai acontecer na sua vida. Isso é coisa de gente rico. Isso é para os grandão. Isso é para os medalhões. Não, isso é para outras pessoas. Olha a sua realidade. Então perceba que às vezes nós também matamos sonhos de outras pessoas. Eu estava me policiando sobre isso. Eu estava pensando realmente sobre isso. Será que em algum momento da vida eu, Fábio Segantin, não matei, não privei o sonho de alguém? Será que vocês não privou os sonhos de alguém? Leva isso para a classe. Não vamos simplesmente acusar as pessoas que às vezes mataram os nossos sonhos. Mas vamos se colocar também como autores, como matadores de sonho. Vamos a partir de hoje pensar o seguinte, se alguém vier, ainda que seja bizarro, o sonho dele, nós vamos auxiliá-lo, nós vamos ajudá-lo. Eu sei que existem sonhos que são incompatíveis com a vida, eu sei disso. Mas vamos tentar de alguma forma nutrir esse sonho. Só se for uma verdadeira, uma aberração, algo que foge da razão humana. Mas se for até algo razoável, ainda que não seja para mim, mas que seja ainda ponderado, vamos tentar alimentar o sonho de outras pessoas. José ele foi contar o sonho, que ele viu uma lua e um sol, e 11 estrelas. O sol e a lua, e essas 11 estrelas se curvavam diante de José. Então a família ficou realmente indignada. Então perceba que o seu pai, no oculto do coração, repreendeu na presença, mas no oculto
acreditou. Não vamos repreender na ausência e acreditar no oculto, não. Vamos acreditar também na presença. Então o que eu quero que vocês percebam é isso. Não vamos emprestar a nossa vida para o maligno. Então vamos nos prestar. Será que eu, Segantinho, já não maltratei o sonho de alguém? Que ele teve pessoas que maltrataram o meu sonho. Disseram que eu não ia chegar. Disseram que eu não ia ser obreiro. Disseram que eu não sabia pregar, não sabia ensinar. Falaram 1001 coisas, que eu não ia sair de Americana ensinando a palavra de Deus, que eu ia ser... Teve um pastor que chegou, teve a audácia de dizer que eu não servia nem para ser diácono da igreja. Ainda mais um obreiro, um evangelista, um pastor. Então perceba que nós não podemos emprestar a nossa vida para o maligno. Então essa aula não vamos fazer uma aula de desabafo. Mas vamos tentar entender que eu e você não podemos servir, tá, ao inimigo das nossas almas. Vamos ajudar José a cumprir os seus sonhos. Amém? Queridos, no tópico de número 2 diz assim, a crise da cova e da escravidão. Agora seus irmãos indignados, né, vê José de longe. Tá? José, é tão interessante que eles estavam muito longe de Siquém, eles estavam muito longe. Eles estavam muito longe de Hebrom, aonde morava Jacó e os seus filhos, em Hebrom. E aonde estava cuidando das ovelhas os seus irmãos, perto de Siquém. Eles não podiam estar em Siquém. O texto em Gênesis diz que eles não podiam ter amizade com aquele povo. Eles não podiam. É tão interessante que quando José viaja até Siquém, tá, que dava em torno de uns vamos dizer que dava em torno de 60 quilômetros, ele chega lá, ele pergunta, cadê os meus irmãos, os pastores que estavam aqui? Olha, eles não estão mais aqui, eles foram para Dotã. Aí ele caminha até Dotã, mais uns 15 quilômetros. Perceba que quando ele chega lá, o que é tão interessante, a lição não trata isso, mas por que os irmãos dele foram tão longe de casa? Se sendo perto de Hebrom tinha pastos para suas ovelhas, porque eles queriam fazer coisas erradas longe de seu pai. E José tinha essa consciência. Então perceba a trama. Então eles estavam longe. Aí lá vê José. Como José é taxado? O sonhador. É tão interessante que José é taxado como o sonhador. Você já viu, lá vê o menino dos sonhos. Lá vê um menino com sonhos mirabolantes. E o que eles pensaram? Vamos matar o sonho de José. E aí Rubem diz, não vamos matá-lo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. E aí começa a trama, vamos jogá-lo então dentro de uma cova. E aí perceba que a ideia partiu de Rubem, não vamos matá-lo. Porque ninguém sabe realmente quem teve a ideia de matar o menino. Rubem interfere nesse pedido. Aí Rubem tenta minimizar, porque ele diz, vamos jogá-lo aqui. Perceba que quando Rubem volta, o menino não estava mais ali, porque ele nem chegou a entrar. Esse foi o pedido de Rubem, perceba isso no texto. Quando Rubem volta, ninguém sabe exatamente por que ele se ausentou, mas tudo nos leva a crer que ele se ausenta para cuidar algumas coisas administrativas do seu rebanho, porque ele tinha a intenção que quando seus irmãos se dispersassem, ele tiraria José dali. De alguma forma, ele iria tentar libertar José. É por isso que quando ele volta, ele fica indignado. Cadê o moço? Cadê José? O que vocês fizeram com ele? José sumiu? Aí eles disseram, não, nós vendemos José. Agora José é vendido. Eu fico imaginando um menino de 17 anos sendo vendido pela sua própria família. Família fala aqueles que acolhem, aqueles que abraçam, aqueles que cuidam. Aqueles que deveriam cuidar, está maltratando. Aqueles que deveriam amar, está odiando. Perceba que nós somos uma família em Cristo. Essa família precisa amar e não odiar. Essa família precisa abraçar e não empurrar. Perceba que quando José estava vindo de longe, eles tramaram entre si. Eu quero dizer uma verdade aqui nesta aula. São nas reuniões secretas, às vezes do clero da igreja, que eles mandam matar membros da própria família.
Família que eu estou querendo dizer aqui são pessoas que fazem parte da nossa igreja. Membros locais aí na sua igreja. O irmão que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Ou só porque ele tem um sonho. Ou só porque ele é diferenciado no ministério do ensino, do canto. Em alguma área da vida, alguém no oculto tramam contra a vida dele. E o clero às vezes tem essa capacidade de matar os sonhos de José. Quantos Josés estão sendo mortos nesse instante enquanto você ouve essa aula? Em reuniões secretas, vamos dar um banho de água gelada naquele diácono, vamos dar um banho de água gelada naquele presbítero, naquele evangelista, naquele pastor, naquela dirigente do ciclo de oração, naquele líder de jovens. Vamos dar um banho de água gelada nele, vamos colocar ele na geladeira, vamos deixar ele um pouco no esquecimento. Perceba que é no oculto da vida, no oculto do cotidiano, que a trama é feita contra mim e contra você. É no oculto, ninguém fica sabendo. Uma família que devia abraçar estava empurrando. Quem devia amar estava odiando. Quem devia proteger estava lançando para o inimigo, estava entregando para o inimigo. Agora José, ponto 1, é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo. O menino agora, o seu psicológico afetado. Agora ele estava realmente... O chão dele estava... Ele perdeu o chão. A única coisa que me passava na cabeça dele, eu acho, era o sonho que Deus deu para ele. E talvez algumas perguntas, por que a minha família, que deveria me amar, está me odiando? Às vezes é duro, queridos. Às vezes é duro. Mas perceba que na vida, em meio às injustiças, você tem que ter fé. Quando falaram para mim que eu não ia ser nenhum professor, eu coloquei dentro do meu coração, se Deus me chamou para a área do ensino, eu não vou desistir. Falavam que eu não servia para pregar. Teve um grande pregador que ele disse para um pastor, o Fábio, ele é um professor. Quando ele chega na minha igreja, eu paro o culto, eu entrego o microfone para ele dar uma aula. E aquilo mexeu dentro do meu coração, porque nós somos uma família. Aqueles que deveriam me abraçar estavam me empurrando. Mas eu sabia de uma coisa, Deus estava realmente comigo. E aquilo que Deus tinha falado comigo, no meu coração, iria se cumprir. Então acredite naquilo que Deus falou para você. Alimenta a sua classe disso, queridos. Alimenta a sua classe. Não vamos fazer dessa aula uma aula de injustiça, mas vamos fazer uma aula de promessa. Uma aula onde Deus realmente trabalha para aqueles que nele esperam. Aí José então é levado para o Egito. E aí chega naquela grande praça onde era vendido. E quem é que compra José? Ponto de número 1. José está na casa de Potifar. Querido, mesmo que tramam contra nós, ou seja, nós sempre, ainda que remam contra nós, a remada contra nós sempre vai nos levar na direção para Deus, sempre vai nos levar para a direção aonde Deus quer. Ou seja, eles tentaram vender José, fizeram até uma injustiça de matar um animal, salpicaram. Percebe que eles foram tão covardes que eles não tiveram coragem de enfrentar o seu próprio pai. Observa no texto que eles matam o animal, sapeca aquela roupa de sangue e manda enviar para Jacó. Eles enviam para Jacó. Não foram eles que enviaram, eles mandaram enviar. Os servos deles, por isso que ele pergunta, é de teu filho? Ou seja, porque foi os servos dos meninos. Ou seja, não foram os próprios filhos, os irmãos de José que vieram falar com o pai, não. Ele falou, não, é do meu filho, sim. Então perceba a sagacidade, a malignidade que estava no coração desses homens. Mas agora José estava na casa de Potifar. É tão interessante que na casa de Potifar, José ele começa a reinar de forma absoluta. O texto diz que Deus estava com José. Mas as injustiças fazem parte da vida. E mais uma vez, uma grande injustiça acomete a vida de José.
naquela trama que todo mundo conhece, a mulher de Potifar, uma prostituta, uma mulher que não tinha escrúpulo, ela tenta deitar-se com José, José corre, e aí é uma grande injustiça feita com aquele menino. Ei, presta atenção de uma coisa, uma vez feita injustiça, é muito difícil aquilo tirar, você esquecer, porque depois que nós falamos uma inverdade contra alguém, aquela palavra ganhou território, aquela palavra ganhou vento, ela foi para muito longe, e uma vez a palavra dita, ela não volta mais. Então vamos tomar muito cuidado, queridos, não vamos cometer injustiça com as outras pessoas, não vamos cometer injustiça. Esses dias, só para que vocês possam ter uma ideia, tinha uns pastores almoçando, e aí um deles comentou do meu nome. E um deles falou assim, nossa, eu sempre ouvia falar do Segantin. Eu sempre ouvia falar mal do Segantin, que ele era arrogante, que ele era metido, que ele era um monte de coisas. Mas ele foi na minha igreja ontem, eu vi que não tinha nada a ver. Ele é uma pessoa simples, humilde, realmente Deus usa aquele homem. Então você percebe que aquele pastor que nunca tinha me conhecido, ele teve uma palavra, uma imagem negativa feita por alguém ao meu respeito. Pintaram eu diferente para ele. Pintaram uma imagem daquilo que eu não sou. E vocês percebem que ele ficou com aquela imagem. E quando eu fui na igreja dele, e ele me conheceu, nós conversamos um pouco, ele viu pregando, ele viu que não tinha nexo aquilo que pintaram-me. Então aquilo que a mulher de Potifar pintou Potifar, ele colheu por vários e vários tempos. Ele ficou preso muitos anos naquela prisão. Ou seja, ele foi levado a um lugar que ele não merecia. Ou seja, até que Deus não mudou a história dele, aquilo que a mulher de Potifar falou era tido como uma verdade. E deixa eu dizer uma outra verdade aqui também. Às vezes as falas dos poderosos, dos pastores maiores, daqueles que estão no comando geral da nossa igreja, às vezes as palavras deles mal colocadas a respeito de um membro, ainda que seja uma inverdade, muitos de nós acabam acreditando naquilo que ele fala. E às vezes eles estão cometendo equívocos, às vezes eles estão cometendo erros, injustiça contra um pequeno, contra aquele que não pode se defender. José não tinha como se defender, porque ele estava na casa do maioral, do Potifar, o homem do exército de Faraó. Quem era José para lutar contra ele? Ninguém. Então perceba que era a luta do maior contra o menor. Se Deus não intervém nessa história, José morreria à míngua naquele porão, naquela cadeia. Mas quando Deus chega e interfere na situação, é o que nos salva. A interferência de Deus realmente faz a diferença. Foi o que aconteceu na vida de José. Mas até lá, na prisão, José, ele prospera. E aí o nosso autor, no ponto 2, vai falar José e os 2 oficiais de Faraó. Ele estava lá, não sabemos quanto tempo, mas aqueles homens tiveram um sonho, né? O padeiro e o copeiro. E José interpreta, olha, você vai morrer, você daqui 3 dias vai voltar para o seu ofício. Mas o que eu quero salientar nesse ponto é o seguinte, tá? O copeiro ia voltar, o padeiro ia morrer. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que o pedido que José faz. O José faz um pedido, olha, quando você estiver diante do rei, copeiro, faz uma coisa para mim, fala de mim para Faraó. E caprichosamente Moisés diz que o copeiro se esqueceu dele por 2 anos inteiros. Querido, se não chegou o tempo de Deus, não adianta pedir ajuda alheia. Não adianta ir conversar com o presidente, não adianta conversar com o pastor, não adianta conversar com a irmã do círculo de oração, não adianta conversar com ninguém. Ninguém é capaz de lhe ajudar. Eles vão esquecer do seu pedido. Foi o que aconteceu. Este homem aqui poderia ter pelo menos gratidão, mas ele se esqueceu. Mas por quê? Porque Deus estava nesse negócio. É tão interessante que o texto em Gênesis diz
no capítulo 40, e disse de forma muito bonita, e lembrou-se o copeiro de José. Passado 2 anos inteiros, aí que o copeiro se lembrou de José. Ou seja, quem sabe Deus, o copeiro ainda não lembrou de você. Sabe por quê? Porque não é momento de Deus ainda. Eu sei que é dolorido isso. As injustiças às vezes doem no nosso coração. Mas existe um momento certo de Deus agir. E quando Deus age, ninguém é capaz de impedir a ação de Deus. Ponto 3. Da prisão ao palácio de Faraó. Então perceba que passou 2 anos, aí o copeiro lembrou, ah, Faraó, tem um homem que eu conheci, ele interpretou-me, traga-me ele aqui, porque ninguém do Egito foi capaz de interpretar. E ele chega e José já diz, olha, eu não consigo interpretar sonho, meu Deus, a qual eu sirvo, vai dar a interpretação. E dar-se o sonho para José, e José interpreta aquele sonho. Mas é tão interessante que José agora estava mais maduro do que 2 anos atrás. 2 anos atrás, ele pediu para o copeiro se lembrar dele. Quando ele revela o sonho para José, para Faraó, o que ele ia fazer? Ele ia voltar para o cativeiro, ele ia voltar para a prisão. E aí ele deu um conselho para Faraó. Qual era o conselho? Faraó, procura. Olha o verbo, procura. Ele não se indicou. Ele disse, procura entre os homens, sábio, que tem a capacidade de administrar essa situação. Viu como a história mudou? A mentalidade dele estava mais amadurecida. O tempo ele molda a nossa mentalidade. Agora José estava mais amadurecido. Olha, procura um homem dentre vocês, capaz, idôneo, que é capaz de resolver essa situação e administrar ela nesse momento de crise que vai vir na terra do Egito. 2 momentos, de fartura e depois de crise. Então observa, o que eu quero que vocês observem é a maturidade de José. José agora, ele é um homem maduro. Ele não se prontifica para o cargo, mas ele então, ele simplesmente faz aquilo que era competência dele, interpretar aquilo que Deus estava dando para ele, ponto. Mas perceba a maturidade dele. Quando nós alcançamos maturidade, Deus começa a trabalhar também em nosso favor. E depois dessa maturidade, o que Faraó faz? Deus pega Iosef. E aí, quando ele diz para ele, procura, Faraó disse, eu já achei. Quem é? É você, Faraó. É você, José. Você não é mais prisioneiro. Agora você será governador da terra do Egito. Perceba que quando nós somos fiéis, ainda que as pessoas são infiéis conosco, Deus nos colocará não simplesmente em evidência, mas no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Que Deus continue abençoando a todos. Até o nosso próximo programa.